pessoas, tudo bem? Seguinte, pra quem não sabe, dia 23 de setembro agora foi o dia da visibilidade bissexual. E por isso eu estou aqui toda temática com essas maquiagens nas cores da bandeira bi. Quer dizer, tá faltando roxo, mas vocês vão perdoar que eu sou muito boa de sombras. Pra fazer um vídeo comemorativo contando da minha experiência sobre ser uma pessoa bissexual, como que eu me descobri, saí do armário, todas essas coisas. Eu comecei a perceber que eu sentia atração pelos dois gêneros logo que eu comecei a descobrir a sexualidade. Foi mais ou menos com uns 10, 11 anos. Na época, eu já contei isso em outro vídeo, essas primeiras descobertas com a minha sexualidade foram muito complicadas. Todos esses pensamentos, essas coisas que não eram inteiramente formados, né? Porque como eu era muito nova, era tudo muito confuso ainda na minha cabeça, mas eu conseguia perceber que eu sentia atração por meninas. Mas isso era misturado com outros sentimentos de culpa em relação a outras coisas da minha sexualidade. Então virou tudo meio que uma maçaroca. E aí, durante uma fase da minha adolescência, eu meio que suprimi todos esses sentimentos e me apresentava pros outros e pra mim mesma como uma menina heterossexual. Claro que isso não durou muito tempo. Eu tive meu primeiro namoradinho, que foi um namoro, na verdade, bem sério, se considerando o quanto que a gente era novo, que durou dos meus 13 aos 16 anos. Durante esses 3 anos, eu passei por muitos processos de mudança e no final do nosso namoro, eu comecei a perceber que eu não conseguia mais ignorar aquela vontade que eu tinha de experimentar, de ficar com meninas, de pelo menos saber como era. Isso foi um dos motivos pelos quais o namoro acabou. Daí, depois que esse namoro acabou, eu comecei a ficar com meninas. E na época foi muito confuso, porque no começo eu ainda sentia muita culpa, mas aí eu comecei a conhecer pessoas LGBT e frequentar a bolha gay, e aí eu adentrei o vale dos homossexuais e eu nunca mais quis sair, porque quem entra não quer sair, não é mesmo, minha gente? E descobri um mundo novo de pessoas que me acolhiam, me aceitavam do jeito que eu era. E pessoas gays que estavam vivendo a sexualidade delas de uma maneira saudável e estavam felizes. Então foi uma época muito importante pra eu conseguir me desvencilhar dessa culpa toda que eu sentia. Era bem a época dos emos. E sim, eu fui uma adolescente emo. E é engraçado, né? Porque o movimento emo, será que a gente pode falar assim? Pode. O movimento emo foi mais do que simplesmente escutar Fresno. E dentro do meio emo, existiu uma grande libertação sexual mesmo. Foi a primeira vez que eu vi as pessoas se apresentando abertamente como homossexuais. Naquela idade, foi uma época de enfrentamento mesmo. Bom, eu comecei a me sentir mais à vontade com a minha sexualidade, apesar de que em casa isso ainda era uma coisa sobre a qual eu não conversava. E na época eu tava tendo muitos problemas em casa e muitas coisas estavam acontecendo na minha vida e tava tudo muito confuso. E por mais que eu tivesse dentro daquele grupo um acolhimento, eu sentia que em casa isso jamais poderia ser trazido à tona. Eu lembro da vez que eu saí do armário pra minha mãe, porque isso foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu tinha mais de 17 anos. E aí, um dia minha mãe estava cansada de me ver triste pelos cantos e, sei lá, acho que ela sentia que eu tava escondendo alguma coisa. A gente tava no carro e ela parou o carro no meio do nada, assim, tipo, do lado de um terreno baldio e travou as portas do carro. E ela falou, você não vai sair daqui enquanto você não me falar o que é que tá acontecendo. E aí eu comecei a chorar e eu só chorava. E ela, não, me fala. Você tá gostando de uma menina? Você ficou com uma menina? Eu... Aí até que ela falou, só faz que sim com a cabeça se foi isso. Eu... Daí ela parou, respirou, falou, então filho, eu acho que é só uma fase, mas eu quero que você seja feliz e eu aceito se foi isso mesmo e tudo mais. Então, pra mim, aquilo foi um divisor de águas, assim, apesar da minha família toda não saber, eu pelo menos tinha o apoio da minha mãe, só que eu achava que eu era lésbica. Durante muito tempo eu me apresentei assim pras pessoas e eu me reconhecia, me identificava como uma pessoa lésbica. Eu entrei na faculdade, eu convivia muito com pessoas LGBT, mas era meio que eu sou gay ou lésbica, você ser bi era meio que tipo uma piada, sabe? E eu não me identificava como bissexual na época, mas eu acho que durante muito tempo, dentro da bolha gay que eu vivi, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, ou você é hétero ou você é gay, não tem bissexual, isso é brinks. E na minha cabeça era assim também. E é engraçado falar disso, porque eu sabia que existiam pessoas bissexuais na superfície aqui, mas dentro de mim eu achava que eu tinha que ser uma coisa ou outra. Que eu era lésbica, porque já que eu gostava de menina, eu era lésbica e era isso. Bom, só que eu me
apaixonei por um cara. E é até engraçado falar disso hoje em dia, porque este cara é meu amigo até hoje, e, enfim, é muito engraçado lembrar dessa época. Mas pra mim, isso foi terrível. Eu sofri muito, eu lutei muito contra aquilo que eu tava sentindo, mas muito mesmo, porque pra mim era tipo, poxa, eu já passei tanto tempo pra eu conseguir me descobrir, me aceitar do jeito que eu sou, e agora eu vou ter que desconstruir tudo que eu já construí. Então foi muito difícil, tipo, lutei muito contra o que eu tava sentindo por ele, mas não teve jeito, por mais que eu quisesse ignorar tudo aquilo que eu tava sentindo, eu tive que enfrentar e lidar com aqueles sentimentos todos e com aquela dúvida toda. E aí começou um outro processo de eu redescobrir minha identidade, minha preferência sexual e me colocar pro mundo dessa forma. Por mais que eu tivesse dentro de um meio super LGBT, eu sentia que a minha bissexualidade ali não tinha vez. E não se enganem, tá? Até hoje eu sinto muito esse preconceito vindo dos meus coleguinhas da sopa de letrinhas. E parece sempre que as pessoas estão esperando você, sei lá, começar a namorar um homem ou uma mulher pra elas verem o que você decidiu. Então vamos lá, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Bissexualidade não é uma fase que você tá vivendo até você esperar decidir realmente que sexualidade você vai ser. Aliás, porque eu já fui hétero e depois lésbica e agora sim eu consegui chegar na sexualidade que eu realmente sou. Ser bissexual é você simplesmente gostar de homens e de mulheres, com a grande vantagem de dobrar suas chances de ser rejeitado, levar visualizado não respondido, todas essas coisas. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre bissexualidade e eu acho que a gente tem que falar e se apresentar e se assumir como bissexual. Por mais que às vezes isso seja difícil, e isso seja difícil tanto no meio conservador e hétero, quanto no próprio meio LGBT também, que ainda tem muito preconceito. Vamos mostrar que a gente existe, basicamente, e é pra isso que existe o Dia da Visibilidade Bi. Eu demorei muito tempo pra entender a minha sexualidade e pra ficar em paz com ela. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que sim, eu sou bissexual, e a gente não é menos LGBT por causa disso, e a gente merece sim ocupar o nosso espaço. Então, pras manas bis, pros manos bis, um beijo pra vocês, tamo junto. Pra todo o restante da comunidade LGBT, a luta de vocês é a nossa e eu espero que a minha luta seja de vocês também. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra mim, se inscreve no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Não esquece de passar também no meu blog, onde eu falo sobre sexualidade, falo sobre relacionamentos e escrevo vários contos eróticos. E tem pra todos os gostos, então dá uma passadinha lá pra você dar uma olhada. Até a próxima. Tchau!